Olá pessoal, hoje efetivamente vamos usar as anotações do CDI para começar a fazer a injeção de dependência na nossa aplicação acadêmica. Vamos começar bem simples, fazendo uma injeção de dependência bem simples, e depois vamos utilizar todo aquele padrão DAO que nós vimos nos vídeos para usar os elementos do CDI, né? O interceptador, o controle transacional e obviamente injetando esses elementos todos, os DAOs, etc., dentro de classes controladoras que realizam as operações que vão ser chamadas pelos backbeans. Aqui nós temos o nosso projeto acadêmico e nós vamos ter que fazer algumas configurações nele antes de iniciarmos a programação em si. A primeira coisa é que nós apagamos a pasta metainf dentro de Source Main Resources. Então a gente precisa dessa pasta novamente. O que foi que eu fiz? Eu usei o Maven Archetype, que você já conhece, que eu implementei, e criei um projeto exemplo aqui, porque ele gera o arquivo para mim. Tá? E aí eu vou copiar essa pasta metainf desse arquivo exemplo aqui para dentro de... Vamos fechar aqui o exemplo, dentro de Source Main Resources. E aqui nós temos o arquivo persistence.xml. Obviamente que ele criou esse arquivo persistence pensando no projeto exemplo. Então aqui o nome da unidade de persistência, a gente está vendo que é exemplo PU. Nós vamos colocar o nome da, da unidade de persistência acadêmico. E ele também cria um data source java exemplo-ds. E vocês devem estar lembrados, se não vamos lembrar agora, que o nosso data source ele tem esse JNDI name, ó, Java Acadêmico DS. É esse nome que você vai copiar e vai colar aqui, ó. Vai colar aqui nessa tag que indica qual é o data source lá no servidor de aplicações que essa aplicação deve usar. Aqui você vai colocar todas as suas classes de modelo, né? Nós só temos um objeto na classe de modelo, que é a classe aluno. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos copiar o nome qualificado da classe. O que é que significa o nome qualificado? Significa o nome da classe precedida pelo nome do pacote. Então ponto aluno. Então nós estamos declarando uma entidade aqui dentro. Aqui nós temos algumas propriedades do Hibernate e nós temos que alterar essa propriedade daqui, ó. Porque na época que eu criei o Archetype, estava testando ele, eu estava usando um banco de dados Oracle. Então a gente precisa saber qual é o dialeto do MySQL, tá? Onde é que a gente obtém essa informação? Bom, eu tenho aqui uma colinha aqui que vai me ajudar ou não? Não vai me ajudar. Deixa eu ver se eu me lembro como é o nome aí do Hibernate Dialect. Se a gente não conseguir encontrar, vamos fazer no braço. Hibernate, o nome dessa propriedade, .dialect for MySQL. Tem um detalhe, né? Eu estou usando a versão 8.0 do MySQL. Então é bom sempre estar atento a isso para você não colocar o dialeto errado, porque ele pode gerar comandos da DML e da DDL errados, ou antigos ou depreciados para o banco de dados. Então, ó, ele disse o seguinte, ó, essa é a versão do dialeto desde a versão 5.3.1 do MySQL, tá? Org Hibernate Dialect MySQL 8 Dialect. Então a gente vai copiar isso e colar aqui no lugar do Oracle. E essa propriedade aqui, ó, HBM2DLL auto, significa o seguinte: ele vai pegar as anotações da JPA e vai gerar o banco de dados para você a partir das classes Java. Isso aí está desligado porque o valor aqui está none. Tem diversos valores para esse atributo value. None significa dizer que ele não vai criar o banco de dados, você teria que criar o banco de dados na mão, tá? Existe a opção create, que ele cria o banco de dados uma vez só, mas não atualiza mais. Se você modificar adicionar, por exemplo, mais uma propriedade numa classe, ele não vai criar mais um campo na tabela, porque o banco de dados já está criado e ele não mexe mais, ele cria uma vez só e pronto.
Existe outra opção muito usada em testes de software, que é a Create Drop, ou é Create Delete, eu acho que é Create Drop. A Create Drop, ele faz o seguinte, ele cria o banco, roda sua aplicação web, quando você termina de usar a aplicação web, ele vai lá e dá um destroy no banco, dá um drop no banco. A opção que eu costumo usar em desenvolvimento é essa daqui. E aí quando eu termino de desenvolver o sistema que eu vou colocar em produção, para não ter nenhum problema, se for a primeira vez que eu estou colocando o sistema em produção, é claro que eu vou querer que ele crie as tabelas para mim no banco de produção também. Então eu coloco update aqui. Tá? Subo o sistema, ele cria as tabelas todas lá. E aí o que é que eu faço? Eu pego e atualizo esse arquivo depois para none. Então só na primeira versão do sistema é que eu deixo o update. Em seguida eu lanço logo uma versão de sequência com esse atributo modificado para none, para que ele não mexa mais no esquema do banco. O update aqui não significa atualizar tabelas, né, com inserções, updates mesmo e deletes. Significa atualizar o esquema do banco de dados. Tá? Veja que o nome da propriedade é HBM, Hibernate Manager 2 para Data Definition Language, DDL, ou seja, a linguagem do banco que cria as estruturas onde os registros vão ser armazenados. O Alter Table, Create Trigger, Create Storage Procedure, Grant, etc, etc. Então, certo? Todos esses comandos. Então essa opção aqui, Update, faz com que eles sejam gerados automaticamente pelo Hibernate. E aí se o Hibernate detecta que as tabelas correspondentes às classes mapeadas não existem, ele vai lá e cria as tabelas. Então está feito aqui. Agora, como segundo passo na implementação, o que a gente pretende? Sim, vamos focar aqui, né? A gente primeiro vai fazer a consulta, que é mais simples. Na consulta, hoje, a gente está usando o nosso aluno DAO, que na verdade implementa um fake DAO, né? Ele não grava no banco de dados, ele está gravando dentro de um conjunto, dentro de um set. Então esse aluno DAO aqui, ele vai ser substituído por um DAO real, que grave no banco de dados. Mas para isso é preciso que a entidade do DAO ele seja mapeada com a JPA. Então essa entidade aqui, aluno, ela vai ter que ser mapeada com a JPA, o que nós vamos fazer aqui agora, o próximo passo. Então eu vou colocar um arroba entity, um arroba table, que eu quero dar o nome da tabela. Eu costumo usar o padrão que o pessoal usa muito em banco de dados. O nome da tabela vai ser TB aluno, então eu prefixo sempre tabelas e campos com algum tipo de prefixo aí que diga mais ou menos o tipo do dados. Isso hoje em dia é questionável, muita gente questiona se vale a pena fazer esse tipo de coisa, né? Já que o tipo de dados já diz o que se trata. Se é um string não precisa botar nenhum tipo de prefixo, se é inteiro não precisa botar o que é um número, mas eu fiquei acostumado com essa notação e tenho usado, certo, nos meus sistemas. Aí é a questão de cada um. Eu acho que essa nomenclatura aqui, camel, como por exemplo data de nascimento, que o D é minúsculo e o N é maiúsculo, é apropriadíssimo para Java, para nomes de variáveis, etc. Mas para banco de dados isso fica meio estranho, tá? Então banco de dados usa muito underscore. Eu ainda acho que faz parte da cultura de banco de dados você usar identificadores com underscore. É uma questão de gosto de cada um. Desde que eu aprendi banco de dados foi assim, então isso acaba ficando, né, como cultura do programador. Então a chave sintética primária vai ser o campo ID. Eu quero dar um nome à coluna, então eu vou usar o elemento @column e o name vai ser NUID. E esse campo vai ser autoincrementável, porque o MySQL tem suporte a campo autoincrementável. O Oracle, por exemplo, apesar de ser um banco de dados famoso e tal, não tem campos autoincrementáveis. Você tem que lançar mão de um recurso chamado sequence, e aí para cada ID de cada tabela você tem que criar uma sequence, 10 tabelas com IDs, 10 sequences. E aí essa sequence você mapeia aqui na JPA para dizer que use a sequence para pegar o próximo valor desse campo. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas funciona. Mas aqui no MySQL, convenhamos, é muito mais simples, certo? Então a gente usa o campo strategy e no campo strategy a gente usa a propriedade, o valor identity. Então ele vai auto-incrementando sem a gente se preocupar com esses valores. O restante dos campos eu vou usar apenas o @column com name. Eu vou dar o nome do campo nome vai ser nm nome. Eu disse, mas Fred, nm nome não é redundante não? É redundante.
mas às vezes esse prefixo funciona, tá? Aqui no matrícula, copiar aqui o colo, vai mais rápido. Aqui em curso vai ser nome do curso. Agora aqui é útil, porque eu não tenho um curso, uma propriedade, você tem o nome do curso só. Tem um objeto curso completo, né? Então o que do curso? É a chave, a ID, é o código. Então nesse caso aí o prefixo faz sentido. E data eu uso DT. Data de quê? Nascimento. Então aqui eu coloco somente nascimento. E eu também nas datas costumo colocar um elemento temporal. E aí eu Ctrl Shift O para importar temporal, né? E aí eu quero só guardar a data, tá? Aí você tem vários tipos aqui, ó. Você pode guardar a data, sua hora, guardar um timestamp, que ele guarda lá um inteiro longo. Depende do tipo de dados que você definiu lá no seu banco de dados, certo? Como eu defini date lá no MySQL, vai ser date aqui também. Então a nossa tabela vai ser gerada a partir de todos esses elementos aqui. O nome da tabela vem daqui e o nome dos campos das colunas vem daqui. O tipo das colunas vai vir também do tipo do dado em Java. Então string ele vai criar um varchar lá, integer ele vai criar um number, certo? Eu posso aqui controlar aspectos desse number, como o size, etc, né? A precisão, a escala, tudo isso eu posso controlar aqui. Vou deixar o default aí para ver o que é que ele gera lá, tá? Às vezes é interessante você fazer esse tipo de controle para você ter regras mais estritas no seu banco de dados. Você não quer que seja toda a gama de inteiros, então você quer inteiro só de 2 dígitos, então você pode definir aí a precisão do seu número inteiro, tá? Bom, mas como é que ele vai gerar essas tabelas, essa tabela com essas propriedades lá? A gente precisa de um DAO. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é eliminar esse DAO daqui. E aí começam a aparecer os erros nas classes dos beans, ok? Os beans começam a ter problemas, porque a gente usa DAO aqui em todo canto. A gente vai ter que pegar o nosso DAO de volta, implementar o nosso DAO. Só que o nosso DAO vai ser implementado usando os conceitos de CDI para injeção de dependência. E aí eu não vou implementar isso do zero, porque eu já implementei isso várias vezes na minha vida. Fica para exercício para vocês. Eu vou copiar aqui do projeto exemplo e vou colar aqui, mas a gente vai dar uma passada de vista em cada um desses elementos, tá bom? Então vejam só, a gente tem primeiro a interface DAO. A interface ela vai dizer o que cada DAO é capaz de fazer. Então para mim um DAO é algo que possa fazer a inserção de uma certa entidade de um tipo T. Eu vou parametrizar esse tipo, né? A interface também é parametrizável. Ele tem um método e aí ele retorna o objeto T, né? Na hora que eu insiro o objeto, eu vou inserir o objeto sem o campo ID preenchido. O fato dele ser auto-increment, ele vai gerar um insert na tabela com um valor, né? Digamos o primeiro 1. E aí ele vai retornar esse objeto aqui, ó, já com esse campo ID preenchido. Eu insiro o objeto aqui, passo o objeto com campo ID nulo e ele devolve com o campo ID já preenchido, ou seja, com a identidade relacional daquele objeto. Tá? Chave primária é a identidade relacional do objeto. O endereço de memória é a identidade do objeto em Java. Então você pode ter um objeto com identidade Java, mas não tendo identidade relacional. Ele não está mapeado em banco. A chave ID dele está nula ou está com valor inconsistente, inválido. Digamos -1, né? É um campo auto-incrementável. Então a outra operação é find, em que eu passo a chave primária, e aqui está aqui o tipo da chave primária, porque eu posso ter... Aqui foi integer, né? Mas eu poderia ter long, um número ainda maior, para entidades que vão ocorrer numa frequência muito maior lá no banco de dados. Transações de banco, por exemplo, né? São milhares, milhões por dia. Então talvez o integer não seja uma chave primária suficientemente grande para comportar essa quantidade de transações por dia. Então talvez você pudesse usar um long. Então outra coisa que o nosso generic, o nosso interface tem é update, fazer um update da interface, o delete. Aí eu tenho aqui o breaking transaction, caso eu não queira usar a transação controlada pelo interceptador CDI. Com essa transação aberta eu posso fazer commit da transação, posso fazer rollback e eu tenho um método também que dá um refresh nesse objeto. O que é um refresh? Você está com um objeto em memória e vai que um outro sistema pelo background atualizou a tabela, o registro correspondente a esse objeto. Tá? Mudou o nome do aluno. E a versão que você está na memória aqui está com o nome antigo. Então, se você suspeita que seu objeto está desatualizado na memória, você vai lá e dá um refresh nele, que é para ele dar um select e puxar as informações do banco novamente e povoar seu objeto que está com a identidade
relacional já mapeada, já existente, ou seja, já tem um valor válido para o campo ID dele. Tá? No caso de todos esses daqui, controle transacional mais o refresh, o tipo de retorno é void. Então isso para mim é um DAO. O DAO vai ter que fazer todas essas operações básicas. E aí eu tenho uma implementação básica de um generic DAO. Ele implementa essa interface. Ó. E ele também não parametriza os tipos, ele joga para cima a parametrização. Quem vai herdar de generic DAO é que vai ter que passar esses parâmetros. Ele simplesmente usa T e PK também, certo? E aí o generic DAO ele tem uma variável interna protegida que é a classe, que ele vai pegar daqui, certo? Ele tem um Entity Manager já usando injeção de dependência, ou seja, se ele está injetando um Entity Manager aqui é porque provavelmente eu devo ter algum método produtor de Entity Managers, já que Entity Manager não é criado, a gente viu no vídeo de CDI, usando um mero new. Né? Você precisa de uma fábrica, de um método fábrica que produza Entity Managers. A gente viu isso nos vídeos passados, dê uma olhada aí. A gente tem um construtor aqui nessa classe Generic DAO, que o que é que ela vai fazer? Essas duas linhas aqui, para resumir bastante, eu não vou dar explicações mais profundas, o que elas fazem é povoar essa Entity Class aqui ó, com o tipo da classe que você passou como parâmetro aqui. Por que isso, Fred? Porque na hora que eu for dar um find all, eu preciso dizer select alguma coisa, select um objeto de alguma classe, né? Select objeto all from, e qual vai ser o nome da classe que eu vou colocar aqui? Eu não posso colocar um string aqui. E mesmo que eu pudesse colocar um string, qual string seria? Tá? Então isso aqui ó, representa a classe desse parâmetro T, certo? Essas duas linhas aqui, o que elas fizeram foi simplesmente pegar a classe e colocar aqui. Classes em Java também são objetos, então eu posso declarar variáveis para conter classes. Então essa variável aqui vai conter a classe do objeto, que é o objeto entidade que esse DAO vai gerenciar. E eu preciso dele para cá, ó. Quando eu der um select, eu vou ter que fazer um select objeto from, aí eu vou inserir aqui o nome da classe, from classe tal. Isso é assim que funciona a JPQL, né? O SQL de JPA. E aí como é que eu vou inserir o nome da classe aqui se eu não tenho? Eu tenho simplesmente um parâmetro T. Então essa Entity Class ela tem um método chamado getSimpleName que devolve o nome da classe sem o nome do pacote. Então se eu passar aqui, se eu parametrizar um generic DAO, especializar melhor dizendo um generic DAO no aluno DAO, eu vou passar como parâmetros aluno e integer, porque a classe aluno tem como ID integer. Perfeito? Então aqui vai entrar aluno e aqui vai entrar integer. Então essa Entity Class aqui vai ficar com a classe aluno guardada. Uma classe é um objeto em Java, Java é puramente orientado a objetos. E aqui quando eu fizer Entity Class getSimpleName, ele vai retornar aluno. E aí eu posso fazer o select em cima da classe, qualquer que seja a classe. Se a classe for uma classe se for outra classe, por exemplo, como por exemplo curso, então essa variável aqui vai guardar um objeto classe curso. E aí o método getSimpleName vai pegar o string curso. E eu posso concatenar e fazer a query para pegar todos os objetos daquela entidade, certo? Aqui eu tenho um insert que simplesmente faz um persist, usando o Entity Manager que foi injetado aqui em cima, ó. Quero nem saber como ele foi produzido, eu simplesmente preciso dele. CDI, injeta um Entity Manager aqui para mim, estou precisando de um aqui. E aí o restante dos métodos do DAO, por que eu implementei esses métodos nessa classe Generic DAO? Porque eu tenho uma classe. Por que eu não implementei os meus métodos de DAOs específicos, por exemplo, aluno DAO, implementando diretamente essa interface? Porque eu teria que implementar tudo isso aqui ó, exatamente igual em todas as classes. Esses métodos são exatamente os mesmos em todas as classes de DAO, não muda. Então eu tenho uma classe base, né, que podia ser, acho que até abstract aqui, ficaria até melhor para a gente não instanciar ela. Vamos ver se muda alguma coisa, vamos melhorar aqui o nosso modelo. Public abstract. Abstract vem antes de class, né? A princípio não mudou nada e a gente agora tem a garantia de que a gente nunca vai instanciar essa classe. A gente só vai usar ela como base de herança, né, com a classe mãe das nossas classes de DAOs específicos. Então a gente não precisa reimplementar nada disso no nosso DAO. Ó. O nosso DAO vai ser capaz de retornar todos os objetos, inserir um objeto daquele tipo, encontrar um objeto dada a chave primária dele, o ID dele, atualizar um objeto, remover um objeto, atualizar novamente o objeto, né? Atualizar que eu digo aqui é modificar o objeto, né? Update. O atualizar seria isso aqui, trazer
uma versão mais nova do objeto lá do banco de dados, né? Repovoar as propriedades do objeto Java com as propriedades que estão lá no banco, se você suspeita que o objeto tenha sido modificado por outra aplicação por trás, né? E aqui você tem as operações de commit, begin, flush, né? Você pega uma transação e dá begin. Para commitar você dá flush e commit. Rollback, rollback. E aqui eu tenho um método setEntityManager, que é para poder eu setar meu Entity Manager. Eu preciso desse método? Não. Então isso aqui também é uma coisa que eu posso remover aqui do meu Generic DAO sem prejuízo nenhum. Então, dada a interface em um Generic DAO, o que é que eu preciso agora? O meu Generic DAO, pessoal, observem que ele injetou um Entity Manager. Se ele injetou um Entity Manager, eu preciso que alguém produza um Entity Manager para mim. Quem vai fazer isso é essa classe Entity Manager Producer. Ela que tem o método produce para produzir Entity Manager e o método disposes para desfazer ou fechar ou encerrar o Entity Manager, certo? E nesse caso aqui, ó, o fato desse método create Entity Manager, que poderia ter qualquer nome, assim como esse também não precisa ter esses nomes, como essa classe também não precisa ter esse nome, isso aí você coloca o nome que você quiser. Você precisa, na verdade, ter um método, se ele for produce, que retorne o tipo do objeto que ele está produzindo. Então, esse método aqui produz Entity Managers. Então, é esse método aqui que ele vai executar toda vez que ele encontrar um inject. Então, como ele encontrou esse inject aqui, ó, ele diz, opa, eu tenho que dar um new no objeto aí, para colocar nessa variável. De que tipo é esse objeto? Entity Manager, certo? Quando ele for na classe do objeto Entity Manager, que é interno da JPA, ele vai ver que não tem um construtor padrão. Então ele não se qualifica para ser um bin. Eu não posso dar new nele diretamente. Aí o segundo passo dele é procurar um produtor. Então ele sai varrendo aí os pacotes da sua aplicação, porque na classe bin tem dizendo que eu varra todos os pacotes, né? Vamos relembrar isso aqui. Esse all aqui está dizendo exatamente isso, né? Esse all diz que você deve varrer todos os pacotes em busca de bins do CDI. O CDI chama seus componentes de bins. Então ele vai achar aquele método produtor, que é o Entity Manager Produce, porque ele está anotado com Produce, e vai executar esse método aqui. O que esse método faz? Esse método aqui ele vai pedir a uma fábrica de Entity Manager para criar um Entity Manager. É assim que a gente cria um Entity Manager, pedindo a uma fábrica. Mas essa fábrica precisa estar pronta, construída. E ela vai ficar construída quando essa classe vier para a memória. E quando essa classe vier para a memória, essa variável factory aqui vai ser inicializada. E aí eu chamo a forma de inicializar uma fábrica, que é justamente usando essa classe da API de JPA, persistence.createEntityManagerFactory. E que eu passo o nome da minha unidade de persistência. Vamos ver o nome da nossa unidade de persistência. Onde é que fica isso? Fica no arquivo persistence.xml. O nome da nossa unidade de persistência, ó, é acadêmico. Então tá errado lá, né? Ele dá um erro aqui de execução do código, porque ele não ia achar a unidade de persistência. Então o que esse método createEntityManagerFactory faz? Ele lê esse arquivo persistence.xml e cria um objeto fábrica, de modo que ele possa se conectar com o banco descrito por esse data source, certo? E com essas propriedades extras aqui. Ele vai gerar comandos específicos para o MySQL. Se o DDL não tiver formado, ele vai gerar as tabelas no banco. Vai checar tudo isso para a gente, porque a gente definiu essas propriedades aqui, além de ter definido o data source, que é onde ele vai buscar a conexão de banco para se conectar com o MySQL, certo? Então o Entity Manager Produce ele vai ter um método produtor e o método dispensador aqui do nosso Entity Manager. Então, seguindo a nossa saga, a gente tem aqui o método interceptador, ó. Desculpem, a classe interceptador, a classe que vai gerar toda aquela parte de begin e commit das transações, né? Todo método que for marcado com essa notation aqui, daqui a pouco vou mostrar a implementação dela, ele vai interceptar a execução do seu método quando ele tiver sido marcado com essa notação e executa esse método aqui invoke antes dele, certo? E aí dentro do invoke eu chamo o método original lá que você ia executar, o que estava marcado com transactional. Ele chama exatamente nesse ponto aqui, ó, no meio do código, durante esse try catch aqui. Então se deu erro, ele faz o rollback da transação, se deu sucesso, ele faz commit. Então para evitar que todo esse código esteja dentro de qualquer método, tá, dos seus controladores que façam uso de transação, a gente coloca isso no interceptador. E aí só é preciso marcar o método com a notação transactional,
está implementado aqui, ó. Então, transaction é um intercept on binding, é a forma como você vai marcar os métodos que precisam ser interceptados no CDI. E aqui diz respeito à implementação de uma anotação, né? Ela vai se manter no runtime, ou seja, ela vai passar para o arquivo .class na hora que ele compilar o arquivo fonte. E ela pode ser usada tanto numa classe quanto no método, né? Se você marcar a classe com @transactional, todos os métodos dela serão transacionais. Não é uma boa ideia, porque tem método que faz select que não precisa da transação. E aí o sistema vai gerar um overhead imenso, se preparando para fazer uma transação, e no final ela não vai acontecer. Tá? Então você perde desempenho fazendo isso. Poderia ser até, inclusive, tirar aqui de type, né? Mas vamos deixar aí com type. Então, ó, a gente viu o interceptador, né? O controle transacional. A gente tem uma classe de DAO aqui. Um DAO que não precisa você estar usando o try-catch, porque ele herda de runtime. Se a sua exceção herda de runtime, ela não é checada, ou seja, você não é obrigado a tratá-la no código. Tá? Obviamente, a gente vai tratar as exceções de DAO, mas a gente não é obrigado a gerar um try-catch, certo? Se a gente herdasse de exception, aí daria um erro de sintaxe se a gente não colocasse o método, os métodos que geram essa exceção envolvidos por um try-catch, perfeito? Então eu preferi usar runtime para o código não ficar muito poluído, não ficar exigindo o tempo todo que você coloque try-catch. Pode ser que você não queira colocar try-catch, seja um código simples, e aí deixa a critério do programador, né? O fato é que a gente vai indicar que os nossos métodos controladores podem gerar DAO exception. Ou então a gente pode substituir uma DAO exception com uma exceção de negócio. Certo? O objeto não foi inserido. E aí você não fica sabendo por quê. Não fica sabendo que foi por conta de um DAO que deu problema, né? Você tem um nível maior de exceções. Você pode ter um pacote aqui na sua aplicação com as exceções de negócio que podem ser lançadas pelos métodos controladores. E por fim, para encerrar aqui esse pacote DAO, a gente varreu tudo aqui, né? A gente tem também uma obrigação de aqui na classe beans colocar um interceptador. Então a gente usa interceptors, a classe do interceptador, a gente vai pegar lá no DAO. Nosso interceptador é esse cara aqui, ó. Então vou pegar o nome do pacote dele, Ctrl C, vou colocar aqui, vou copiar tudo, claro que eu não vou salvar esse arquivo, don't save, e aí eu colo aqui, ó. Essa é a única configuração que a gente tem que fazer, a do interceptador, e eu realmente não entendo por que, uma vez que a classe do interceptador está marcado com interceptor aqui, ó. Porém é preciso fazer isso. Então vamos fechar aqui todas essas classes de DAOs. E vamos voltar para o nosso consulta aluno DAO. Então ele está inserindo o objeto aluno DAO. A gente agora precisa criar um DAO específico, então vamos fazer isso agora. Um DAO que cuida de uma determinada entidade, no caso aí a entidade aluno. Então o nosso aluno DAO, ele vai herdar de generic DAO, autocompletar, e aí qual vai ser o tipo aqui? Aluno, e aqui vai ser o que? Integer, certo? Ctrl Shift O para ele importar aluno e integer. Como essa classe ela implementa serializable e você está herdando dela, você também implementa serializable, por isso que ele está botando esse alertazinho, esse warning aqui, ó. Então para ele não ficar, nossas classes não ficarem poluídas com esse warning, eu mando ele gerar um valor qualquer aí de version ID para version ID da classe, certo? Então, o que mais eu implemento aqui dentro dessa classe? Métodos de consultas específicos para aluno. Traga todos os alunos cuja idade seja maior do que 20 e menor que 30. Traga todos os alunos que a data de matrícula dele seja 1900, seja o ano 2000. Traga todos os alunos que já foram aprovados. Enfim, dependendo da entidade aluno, você pode ter aqui diversos métodos com consultas específicas de aluno. Você só precisa ter essas consultas específicas aí. Todo o restante das operações básicas de aluno já estão implementadas aqui no Generic DAO. O insert, o delete, update, find all, find passando o ID do objeto, em suma, todos eles, né? E, bom, feito o nosso DAO, é só isso o DAO. A gente já vê aqui, ó, que já não está dando problema aqui para o nosso cadastro aluno BIM, né? A gente tem um new aqui, ó, a gente já pode inclusive usar a injeção de dependência, porque o nosso aluno é um BIM.
Então, inject um aluno aqui, ou seja, ele vai dar new no objeto aluno aqui, a gente não precisa fazer isso. É um tipo de injeção fraquinha, mas não vamos deixar passar em branco, né? Já que a gente já tem. E aqui a gente tem um aluno DAO. Aluno DAO a gente não deu new nele em canto nenhum, então a gente está usando find all e find by ID. Está dizendo que o método é indefinido. De fato, find by ID não é definido, né? Vamos fazer o seguinte, vamos acrescentar ele na nossa interface. Então vamos aqui no DAO. Pegamos a interface, eu acho que find by é só find, pessoal. É só find o nome do método. Então vamos tirar esse by ID aqui. Fica subtendido que o ID é justamente o que eu estou pesquisando, certo? Está dizendo que o método exclui selecionados, aí ele está private aqui, vamos colocar ele public, para ele não ficar reclamando disso aí. Se exclui selecionados é quando você tem aqueles checkbox, você marca mais de um, né? Então ele exclui selecionados. Perfeito? Então a gente vai fazer agora um pequeno refatoramento aqui na nossa classe consulta bin. Veja que a gente está usando os DAOs diretamente dentro dos bins, né? Excluir selecionados, excluir. Aqui a gente está usando o DAO de find all. Então eu vou criar mais um pacote aqui chamado, uma nova classe, melhor dizendo. Essa classe, ela vai ter um pacote chamado controller e ela vai se chamar aluno controller. Ela que vai ter a lógica de negócio. Então eu vou tirar a lógica de negócio dos bins e vou passar para ela. Vamos começar com a consulta. Perfeito? Então, ó, excluir um aluno, eu não vou usar nada disso aqui, certo? Exceto a parte tirando-se a parte de JSF, né? Que o nosso controller não deve ter nada de JSF, deve ter apenas regras de negócio. Eu vou tirar tudo de lá de dentro do bin. Alguém pode dizer, pô, mais uma classe, mas aí você está construindo camadas interessantes e aí você pode separar bem o que é lógica de negócio do que é, por exemplo, a apresentação de mensagens na interface e tudo mais. Fica bem separado as coisas. Então aqui eu tenho, não me lembro se era void o método, qual foi o método que eu refatorei lá, foi o excluir aluno. Então, como o controlador é aluno, basta colocar o nome excluir aqui, recebendo um aluno aqui como parâmetro, tá? E aí eu vou colar aqui, ó, Shift Alt R e eu mudo o nome dessa variável para aluno. Método excluir aluno, certo? Isso aqui vai ser também... Bom, aí eu estou precisando de um aluno DAO aqui. O que é que eu faço? Eu injeto o aluno DAO, ó, e acabou o problema de precisar de um DAO aqui. Eu tinha aqui o método que eu apaguei, essa linha que eu apaguei, que é o find all, que vai ser outra operação também, ó, public, uma lista de alunos. Veja que esse método não lida nem com JSF, nem e esconde o DAO lá do bin, né? A gente vai ver daqui a pouco. Lista de alunos, find all, também vai ser sem parâmetros. A gente poderia passar algum parâmetro aí, encontre todos cujo curso seja tal. Então a gente teria métodos específicos. Então aqui é simplesmente um return aluno DAO find all, importar a lista, nesse caso o toList, e pronto, temos dois métodos controladores. Agora veja que esse método delete aqui, esse método delete ele poderia ter sido melhor descrito. Ele poderia lançar uma DAO exception aqui, né? Tentar executar isso aqui e capturar todas as exceções de banco de dados e lançar uma DAO exception. Ele não fez isso. Então vamos deixar do jeito que está mesmo. Então aqui no nosso bin de consulta, né? A gente está no controlador. Vamos ver aqui, a gente está aqui no aluno controller. Agora a gente vem aqui para consulta alunos bin e a gente vai fazer, ó, vamos injetar um controlador aqui. @inject private aluno controller. Vou chamar só de controller
porque o bin já é para aluno, e aí esse DAO aqui ele não é mais necessário, certo? E aí, ó, aqui eu vou usar o meu controller, controller.findAll, certo? Vou preencher a minha lista de alunos, eu vou continuar com a minha lista de alunos, e eu vou usar o controller aqui ao invés do DAO, fica mais interessante. Excluir aqui, ó, eu vou usar o controller.excluir o aluno A, tá? Eu podia até melhorar o nome dessa variável, Shift Alt R, aluno, e aí onde eu escrevo ele altera todos os pontos. Excluir selecionados. Bom, aqui ele está usando find all, né? E aí eu posso também lá no meu controlador encontrar um aluno, public aluno find e o ID dele, e aí fazer simplesmente return aluno DAO find, passando esse ID aqui, ó. Então criei mais um método no controlador, volto lá no bin e digo controller.find, e delete também não faz mais sentido, eu faço controller.excluir o aluno A. E aqui de novo, para pegar todos os alunos, eu faço controller.findAll, certo? Vejam que essa parte aqui da mensagem, ela também se repete bastante, né? Tanto nos métodos de consulta quanto nos métodos de cadastro, tá? A gente pode alterar isso aí também, melhorar um pouco isso daí. Cadastrar o aluno, então aqui ele está fazendo insert, está usando o DAO, aqui eu vou usar, já vou modificar aqui também o cadastro, embora o foco da gente inicialmente fosse somente a parte de consulta, mas vamos aproveitar aqui e vamos modificar. Aqui eu vou alterar o nome da variável para ser controller. Pode continuar, eu assumo o risco. E aí a gente vai ter que criar uma operação de inserção lá. Public, aí eu vou devolver o aluno. Cert, aluno. E aí eu faço aluno DAO. Ponto. Insert. Aí o que acontece? Esse método insert é um método insert o aluno. Ele é um método que o que ele está reclamando aqui? Tem que retornar o objeto do tipo aluno. Tudo bem. Return. Então tem um return aqui. Mas esse é um método que, se eu não colocar a anotação @transaction, ele não vai funcionar. Então eu vou deixar de propósito sem anotação @transactional para ver que ele não vai inserir o objeto, certo? Depois a gente vai anotar esse método com @transactional, deixar até um espaço em branco aqui já para anotação, e vocês vão ver que ele vai ser interceptado. Vai ser interceptado pelo aquele interceptador de transações. Então acho que basicamente é isso. Tem só mais um refatoramento que eu quero fazer aqui com vocês. Aluno controller, está faltando acho que o import de aluno controller aqui no cadastro bin. E aí o controller vai ser insert o aluno, tá? Limpa o objeto do formulário. Isso aqui tá meio feio, né? Esse new aluno aqui. Vamos ver como é que a gente pode resolver isso. Porque o problema é que o bin é de escopo. E a página de cadastro, ela tá voltando hoje para a própria página de cadastro. Ó, tem um return null aqui, ó. Mas a gente vai mudar isso depois, tá? Então eu não vou refatorar essa parte aqui não. Mas eu vou refatorar essa parte da mensagem que aparece em vários locais, tanto de cadastro bin quanto de consulta aluno bin. Cadastro aluno bin, consulta aluno bin. Como é que eu faço geralmente nas minhas classes? Eu crio um método generic bin. E aí eu ponho tudo que é comum a todos os meus bins. Generic acadêmico. Vou botar o nome da bin, para saber que é um bin genérico da propriedade do projeto, melhor dizendo, acadêmico, certo? E aí olha só o que eu vou fazer aqui. Vou vir aqui no meu bin, marquei aqui, ó, essas 4 linhas, vou clicar com o botão direito,
vou selecionar refatorar e vou escolher extrair método. Você pode usar também Alt Shift M. E ele vai pedir o nome do método. O método vai ser add message, add info message, ou melhor dizendo, add message. Certo? Vamos fazer várias coisas aqui interessantes. Add message, vamos botar assim mesmo. Pronto, add message. E o método add message está aqui, só que a gente vai promovê-lo aqui para cima, ó. Tá? Vamos colocar ele como protected aqui para ele ser herdado pelas classes que vão herdar do generic bin. E a mensagem, obviamente, eu vou usar lá no bin. Então aqui vai aparecer aqui mensagem. Vou declarar uma propriedade string mensagem aqui, certo? E eu vou usar essa mensagem, claro, lá no bin, o cadastro aluno bin, né? Então no cadastro aluno bin nós temos esse método agora addMessage, que a gente vai passar a mensagem ao parâmetro. Olha como ficou bem mais enxuto, né? Ele é indefinido para a classe aluno bin. A mensagem está aparecendo aqui dizendo, esse método aqui, ó, eu não reconheço não, tá? Vou colocar até um diz aqui para saber que é um método que ele herda da classe superior dele. Então nossos bins eles vão implementar serializable, mas vão estender. Isso aqui é um bom uso de herança, tá? Generic acadêmico bin, parece nome de escola de samba, né? Genérico acadêmico bin, aí ó, a mensagem ficou legal. Sim, mas aqui se eu quiser uma mensagem de erro, a mensagem aqui sempre vai ser do tipo info. Então eu posso ter um método sobrecarregado aqui que eu passe a severidade da mensagem. Vou ver de que tipo essa é severity. Severidade da mensagem, tá? E aí eu passo aqui, em vez de info, eu passo a severidade da mensagem. Perfeito? Ctrl Shift O para ele importar severity, Java Faces, Application Severity. E aí eu posso ter aqui, ó, que o nome está errado, né? Severidade, tá? E eu posso ter vários métodos aqui agora. Protect, chamado add info message, que eu simplesmente recebo a mensagem. E aqui dentro eu chamo this.add message, passando a mensagem, e a mensagem dessa vez vai ser faces message .info, ok? Aqui é void, né? Faltou o retorno. Então eu tenho uma mensagem de info, eu posso ter uma mensagem de, vou criar só essas duas, tá? Error. E aí aqui eu só mudo a severidade, ó. Add error message. Error, tá? Tem mais dois aí, vocês depois, como exercício, podem fazer esses dois métodos. Aqui a mensagem é uma mensagem de info, a info message, né? Aluno cadastrado com sucesso. Vamos fazer a mesma coisa lá no nosso consultar aluno, né? Vamos pegar o cadastro aluno aqui, vamos pegar só como modelo aqui a chamada do método, e agora os alunos selecionados excluídos com sucesso. Então eu vou colocar aqui, ó, vou tirar essa mensagem daqui, vou colocar aqui e Ctrl D nessas linhas. Por que ele está dando esse erro? Porque ele não herdou da classe acadêmico generic bin, nossa classe escola de samba. Ele agora vai ser 10, nota 10 também, como a outra classe, tá certo? Então onde foi que eu joguei aqui? Já estou perdido. Tá aqui, ó, add info message. Então eu vou usar essa mesma coisa aqui para cima, ó, que tem outra ocorrência, né? Então ó, vou copiar aqui em cima, marco a mensagem aqui, Ctrl X, já posso tirar ela, Ctrl V, marco todas as linhas e Ctrl D. E aí ele exclui as linhas marcadas, tá? Veja como ficou mais elegante, o código mais limpo, né? Bem menos poluído, né? E as injeções de controle tem um warning aqui, ó. Tenho meio que um toque com essa lâmpadazinha do Eclipse. Ctrl Shift O, deve ter um import sobrando aí. Tem alguma outra classe com a lâmpadazinha? Tem essa daqui, ó. Ctrl Shift O, tira a lâmpadazinha. Tem mais alguma? Não, não tem mais nenhuma. Então agora resta-nos
torcer para que tenha dado tudo certo, que não tenha nenhum erro, que a gente não tenha observado. E vamos rodar nossa aplicação. Vou adicionar a aplicação. A aplicação já está com o data source configurado, rodando e testado. A gente fez o teste da conexão. Vejam o vídeo anterior. E vamos colocá-la no ar. Subir aqui a console para a gente ver se aparece alguma mensagem de erro. Opa, deu um erro aqui. Consulta aluno BIM. Vamos ver o consulta aluno BIM. Tem a impressão que está faltando aí um serializable nele. Não tem um serializable. Deixa eu fazer com que as linhas fiquem quebradas aqui para a gente poder entender o que foi que aconteceu aí, né? Aluno controle, ele está reclamando que a classe aluno controle não pode ser injetada na classe do BIM, cadastro aluno BIM. Vamos ver, ele não está reconhecendo as classes controladores como sendo classes de BIM. Será que eu tenho que colocar um implement serializable pelo fato de ele estar sendo usado dentro de uma classe que tem escopo implement serializable. Vamos ver se foi isso, né? Esse é o mínimo, é o máximo de intromissão que o CDI faz nas suas classes, exigir a implementação dessa interface. Eu já vou fazer também com... Bom, a gente só tem um controller por enquanto, né? Então vamos limpar aqui a console e dar um full publish aqui novamente. Vamos ver se esse erro desaparece. Agora parece que foi, né? Ou não, isso aqui é erro também. Não, é info. Bom, vamos ver aqui agora só com o navegador para a gente ver se funcionou. Então vamos digitar aqui http localhost 8080/acadêmico. Vou diminuir aqui. Na verdade, acadêmico ele devia cair numa página. Isso, exatamente. Cadastro e consulta. Ele consultar não vai ter nenhum aluno cadastrado, né, na nossa tabela. Vamos criar um novo aluno. A matrícula do aluno vai ser 2426. Não é o ID, tá? É a matrícula do aluno. Ó, todo tipo aqui funcionando, né? Nome, data de nascimento e selecione o curso. Sistemas para a internet. Cadastre. Forme um número inteiro válido de 3 dígitos. Porque a gente tinha colocado um validador aqui para a matrícula ser só de 3 dígitos, né? Depois a gente pode aumentar isso aí, ajustando esse validador. Aluno cadastrado com sucesso. Vamos consultar? Então, ele não consultou os alunos. Então, temos problemas, Houston. Primeiro, sim, claro. Com certeza ele não inseriu o aluno, né? Porque o nosso insert ele não é transacional. Tá vendo que não funciona sem @transactional aqui? Agora a gente vai colocar aqui @transactional. A gente às vezes se esquece, né? Faz o círculo aqui e se esquece de dar ênfase. Veja que tem 2 transactions, tem um do próprio Java, mas esse é o nosso. Vamos escolher o pacote BR. E aí vamos dar um full publish de novo. E agora nós vamos ter o nosso método insert interceptado pelo interceptador CDI. E o interceptador, o que ele faz? Ele vai abrir a transação, depois vai chamar o método insert. O método insert chama o DAO, insere o aluno. Depois ele volta para o interceptador que termina. Deu erro? Rollback. Deu sucesso? Commit. E aí o nosso aluno deve ir para a tabela TB aluno. Que aliás eu não mostrei para vocês, mas essa altura do campeonato já deve ter sido criada. A tabela TB aluno, cadê aqui o MySQL?
Base de dados, acadêmico. Olha aqui a tabela TB Aluno. Ó. Tabela TB Aluno, ela não tem nenhum aluno, né? Não encontrou nenhum registro, mas vai encontrar. A partir de agora, com certeza vai encontrar. Então, vamos dar Enter aqui para ele carregar. Não tem nenhum aluno, novo aluno. Matrícula 123. Frederico Costa. 4 de setembro de 70. Sistemas para internet e cadastro. Aluno cadastrado com sucesso. Consulta e olha ele aqui. Vamos ver lá no banco de dados. Eu não sei como é que a gente dá refresh aqui nesse treco. Para mim o MySQL é novo. Atualizar. E aí atualizando, olha, ele tem aqui o aluno com o ID 1, curso CST Sistema para Internet, data de nascimento, matrícula e nome, tá? Então vamos incluir mais um aluno aqui. Um novo aluno, matrícula 345, Carl Sagan. Data de nascimento de Carl Sagan, vou dizer para vocês agora. Carl Sagan nasceu em 9 de novembro de 34. Ele vai fazer o curso de redes de computadores. 678. Vincent van Gogh. Vincent van Gogh, não sei a data de nascimento de Van Gogh, mas é alguma coisa como 1800 e alguma coisa, né? Eu acho que é maio. Se lá, vamos chutar aqui 12 de maio de 1832. Van Gogh vai fazer o curso de telecomunicações, até parece. Aluno cadastrado, vamos consultar. Então a gente tem aqui, ó, 3 alunos lá no banco. Atualizar, nós temos aqui, ó, os 3 alunos, perfeito? Então tá aí o nossa aplicação acadêmica refatorada, né? Usando agora todos os conceitos que nós vimos de CDI, de injeção de controle, de injeção de dependência, né? Que é uma implementação da inversão de controles, utilizando também outros elementos do CDI que não tem a ver com a injeção de dependência, mas que serão úteis para que a gente tenha essa integração entre aplicação web e banco de dados relacionais. Ok? Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Com esse vídeo a gente encerra esse experimento aqui. Espero que vocês refaçam todo o experimento, né? Todos os passos. Podem pausar o vídeo, digitar. É essencial que vocês digitem, né? A digitação, a coisa mecânica da digitação faz com que vocês aprendam melhor, gravem melhor o conteúdo das informações. É incrível, mas isso é verdade. Se você ficar só assistindo vídeo e vendo, você acha que está aprendendo. Na hora que você sentar na frente do computador para digitar algo, dá uma travada. Você não sabe por onde começar a digitar o que faz primeiro. Então é importante a digitação, tá? A memorização mecânica das coisas. Então a gente fica por aqui e espero que vocês também façam a avaliação dessa semana, tá? E estejam aí também produzindo o projeto que vai ser apresentado daqui a 3 semanas, tá bom? Então com isso a gente encerra e até o próximo assunto. Tchau!